Olá, bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje vamos mergulhar num capítulo fundamental de Xadrez Vitorioso, Estratégias. Olá. Sim, o capítulo 2 de Saruman e Silman. Exato. E o tema é daqueles cruciais. Como é que a gente pega numa vantagem material e a transforma em vitória? É isso mesmo. A fonte é o próprio capítulo, os excertos que temos, e a nossa missão, digamos assim, é perceber porque é que ter mais peças, que parece ótimo. Parece o objetivo, não é? Por isso. Mas pode gerar ansiedade. E claro, vamos ver os dois métodos principais que o livro aponta para, converter essa vantagem, fechar o jogo. Boa. Então, vamos lá. O capítulo começa logo por dizer que a vantagem material é a mais poderosa no xadrez. E talvez a mais fácil de entender. Sim, usando aquela contagem básica que toda a gente aprende. Peão vale 1, cavalo e bispo 3. Torre 5, dama 9. Ter mais pontos parece o caminho certo. Em teoria, sim. Mas logo a seguir vem o tal paradoxo que o capítulo levanta. Ah, o paradoxo. É. Por um lado, claro, ver as peças a desaparecer do tabuleiro pode deixar o adversário em pânico. É duro psicologicamente. Compreensível. Mas, e isto é que é interessante, também pode afetar quem tem a vantagem. Pode causar um bloqueio, um certo pânico. A sério? Tipo, o medo de desperdiçar a vantagem? Exatamente. A pressão de ter que ganhar pode levar a erros. O livro é muito claro. Estar com material a menos no meio-jogo. Ui, são péssimas notícias, realmente. Imagino. Deve ser uma pressão enorme. E como é que o livro sugere que se lide com isso? Tanto a parte técnica como essa pressão mental. Bem, o capítulo foca-se em duas abordagens principais, dois métodos. O primeiro é descrito como sobrepujar o adversário. Sobrepujar. Como assim? A ideia é usar essa força extra, essa superioridade numérica, mas de forma organizada, coordenada, para dominar o tabuleiro e eventualmente quebrar a defesa. Não é atacar à maluca. Atenção. É mobilizar tudo com o objetivo. Precisamente. E aí entra aquele exemplo clássico, Seirawan contra Karpov, de 82. Lembras-te? Lembro. Seirawan de brancas tinha um peão a mais, certo? Isso. E o que é notável ali é a paciência dele. O método. O Seirawan não se atirou logo. Primeiro, consolidou tudo, comeu outro peão. Ali no lance 15, DX6, se não me engano. Exatamente. Garantiu a segurança do rei dele e só depois, com calma, começou a montar o ataque final. O livro até fala daquela fase de ir devorando peças e peões como algo prazeroso. Quem não gosta, né? Pois, mas sublinha que era parte de um plano maior. Aumentar a pressão, passo a passo, até o outro lado não aguentar mais. Entendido. Então, usar a força superior de forma metódica é um caminho. Mas mencionaste outro método. Talvez diferente, mas pragmático. Sem dúvida. É o segundo método. Trocar peças para um final vitorioso. O livro aqui usa uma expressão curiosa. Chama-lhe tentar um golpe barato. Golpe barato. Isso soa quase batota, mas imagino que a lógica seja puramente estratégica. Completamente. A lógica é simples. Se eu tenho mais material, cada troca de peças de valor igual simplifica a posição. Menos peças no tabuleiro. Exato. E isso leva-nos para um final onde a minha vantagem numérica fica mais evidente, mais fácil de converter. Menos peças significa menos confusão tática, menos hipótese do adversário arranjar truques ou contra-ataques. Parece uma abordagem mais segura, quase gestão de risco. Mas essa simplificação tem riscos. Tipo, trocar a peça errada ou aliviar a pressão cedo demais. E excelente ponto, claro que sim. A simplificação tem que ser inteligente, não é trocar por trocar. O capítulo ilustra isso. Tem aquele exemplo. Potter contra Amador, lá de 1870. Ah, esse é incrível. O jogador tinha uma dama inteira a mais. E perdeu. Uma dama. Perdeu rápido. Porquê? Porque não mexeu as outras peças. Não as desenvolveu. Deixou o rei completamente ao abandono. E aí está a lição, né? Não adianta ter material se as peças estão na gaveta e o rei está a pedir socorro. O básico desenvolvimento, segurança do rei continua a ser essencial. Precisamente. Vantagem material sem peças a trabalhar e um rei seguro não vale nada. E se liga com outro exemplo do livro, o diagrama 5. Certo. Aí as pretas têm material a mais, mas estão debaixo de fogo, um ataque perigoso. E a recomendação é, olha, talvez tenhas que devolver parte desse material extra. Devolver material. Isso deve custar. Custa. Vai contra o instinto. Mas às vezes um sacrifício defensivo é a melhor forma de parar o ataque. E depois, sim, consolidar a vantagem que sobrou. A vantagem só presta se sobrevivermos, certo? Faz todo o sentido. Primeiro sobreviver, depois ganhar.
O livro também diz que os mestres, no geral, preferem ir atrás de uma vantagem material clara do que entrar em complicações táticas malucas e incertas. Exato. Reflete um certo pragmatismo. Material é concreto. É mais fácil de medir, de gerir. E, claro, o efeito psicológico que já falamos. Capturar peças abala o adversário. Sem dúvida. Afeta o tabuleiro e a cabeça. Portanto, resumindo aqui a história que este capítulo nos conta. Ter mais peças é ótimo, é um ponto de partida excelente. Mas converter isso em vitória exige técnica, exige cabeça fria. Exige método. Ou usamos a força extra para esmagar, ou simplificamos com trocas inteligentes. Mas sempre, sempre, com o olho nos fundamentos. Peças ativas, rei seguro. Vantagem dá as ferramentas, mas a habilidade está em saber usá-las e gerir a pressão. Exatamente. Gerir o tabuleiro e a própria mente. E fica aqui uma pergunta final para quem nos ouve, pegando nisto tudo. O que será mais difícil na prática? A parte técnica, calcular as linhas certas para converter a vantagem, ou o desafio mental, lidar com aquela pressão, o medo de falhar quando se tem que ganhar? O técnico ou o psicológico? Qual será o maior obstáculo real para transformar material a mais numa vitória? Fica a reflexão.